Olá, gente. Estamos mais uma vez reunidos em mais uma quarta-feira para prosseguirmos no capítulo 3 agora, denominado Máscaras, do livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, ditado pelo Hamed. Vamos dar início. Ele já começa com uma citação de Hebreus, capítulo 4, itens 12 e 13, que diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela julga as disposições e as intenções do coração, e não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então, para todas as outras pessoas, né, a gente consegue utilizar essas máscaras no trato com os nossos semelhantes, mas para Deus, né, nós estamos de fato nus e descobertos, como ele fala ali, né? Para Deus a gente está realmente nos mostrando tais quais somos, né? Não dá para enganar. Né? Nós somos o que somos, né? Ele conhece em profundidade o nosso coração e leva em conta não aquilo que a gente está fazendo, não aquilo que a gente está falando, mas de fato os desejos e as intenções sinceras do nosso coração. Né? Os atos e as atitudes que tomamos no presente estão intimamente ligados a desejos, aspirações, sentimentos e emoções antecedentes. Nossas ações não são efetivadas sem razões anteriores. Toda atuação de hoje é influenciada por crenças, preconceitos, valores éticos, convenções sociais, visto que é por trás da cortina do teatro da vida íntima que estão as verdadeiras razões do nosso jeito de agir e de pensar. E é interessante, né? Esse capítulo me vem esse parágrafo em específico me vem muito aquela citação de que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Ou seja, nós somos essa soma, né? Essa herança daquilo que a gente construiu, seja nas vidas anteriores, seja na nossa própria existência atual, né? Então, somos os nossos desejos, as nossas aspirações, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós somos fruto de tudo isso, né? E mais do que isso, olha que interessante, nós também somos frutos das crenças, dos preconceitos que a gente carrega, né? Dos valores que a gente tem na vida e das convenções sociais, ou seja, a gente também está influenciado ali pelo exterior, seja pela sociedade em que a gente está, o país, a classe social, as pessoas com as quais a gente convive, né? Então tem muitas influências aí acontecendo e nós somos o quê? A soma de tudo isso, né? E é interessante, nossas ações não são efetivadas sem razões anteriores, ou seja, nós somos a soma de tudo isso e as nossas ações, toda vez que a gente age, a gente está carregando essa bagagem de forma consciente, um pouco mais, ou completamente inconsciente, às vezes completamente automático. Mas pense, né? E é bonito pensar isso, assim, tudo que a gente faz tem um porquê. Por mais que às vezes a gente não saiba entender por que a gente agiu daquela forma, teve uma razão anterior, né? Baseada às vezes em algum preconceito, às vezes em alguma crença que a minha família tem, que a sociedade que vigora atualmente tem, né? Então você vai vendo que tudo tem um porquê e é interessante porque se isso acontece conosco, ou seja, se todas as nossas ações têm um porquê, e é como se a forma como a gente agisse é a melhor que a gente consegue ter, isso também acontece com o outro, né? E é entender, poxa, às vezes foi grosseiro, às vezes foi rude, às vezes foi infeliz em algum comentário, mas tem ali um porquê, né? Também, assim como nós, talvez algum gatilho foi despertado nele, né? Talvez alguma crença mais limitante esteja atuando quando ele falou, quando agiu de determinado modo. Então, olha que interessante, isso acontece conosco, acontece com o outro também, né? E é bonito refletir sobre isso. A gente está dando o nosso melhor, né? E é isso, quanto mais autoconhecimento, quanto mais consciência a gente colocar nesse processo, mais a gente vai se entender. Olha, na verdade, eu reajo dessa forma por conta de uma crença que eu tenho, por conta de um automatismo que eu já levo dessa vida, ou talvez de tantas outras. Então, ao nos autoconhecer, ao nos entender, ao entender um pouquinho mais esses porquês das nossas ações, é que a gente vai tendo essa liberdade. Poxa, agora eu já sei fazer diferente, já sei fazer melhor, né? Todos nós passamos por situações constrangedoras e estonteantes, e por não sabermos lidar com elas e por desconhecer a sua origem, quase sempre acionamos mecanismos de defesa do ego. Então, olha que bonito, né? Essas máscaras seriam como se fossem essas defesas que o ego tem, né? Por quê? Porque provocou alguma dor, algum incômodo, alguma latência ali, que ao não saber muito bem entender
né, nos entender, nos compreender, o que a gente faz? A gente coloca essa defesa no ego, a gente coloca essa máscara para nos proteger. Então, sobretudo, esses mecanismos de defesa do ego são máscaras. E por que a gente utiliza essas máscaras? Para se proteger de eventuais constrangimentos, de eventuais dores, né? Porque a gente comenta muito aqui também. Em geral, o nosso mecanismo muito automático na vida é em busca daquilo que é prazeroso, imediatista e fugir completamente da dor, né? Então, quando vem a dor, quando vem o desconforto, quando alguém fala algo que eu não gosto, quando me acontece algo que eu caracterizo como sendo dolorido, o que eu coloco? Uma máscara, né? Para conseguir enfrentar, né? Porque é um mecanismo que até então eu necessitei para conseguir suportar, né? Esses mecanismos podem ser definidos como um conjunto de emoções e tendências comportamentais que ocorrem automaticamente quando percebemos de forma consciente ou não uma ameaça psíquica e queremos nos proteger dessa amarga realidade. Então, para fugir dessa dor, desse incômodo que nos foi causado, né, o que a gente faz? Se protege, né? Usando esse automatismo, que, como ele disse, essa tendência comportamental que ocorre automaticamente quando percebemos, seja de forma consciente ou não, uma ameaça, né? Então, eu utilizo uma máscara em geral quando me sinto ameaçado, quando me sinto dolorido, né? Então, é interessante perceber que, na verdade, em geral, a gente não faz isso de uma forma deliberada, né? Mas, sobretudo, de uma forma muito inconsciente, porque ao não nos conhecer, olha, aqui eu me senti magoada, aqui eu senti raiva, né? Ao não nos conhecer, aqui eu me senti desvalorizada, então eu coloco uma máscara que é para proteger contra a realidade. Os mecanismos de defesa estão ligados, de certo modo, às funções adaptativas do ego. São molas que amenizam os golpes psicológicos que sofremos na alma. Então, para não sentir essa dor do abandono, essa solidão, essa desvalorização, essa falta de reconhecimento, né, alguma tristeza mais profunda, a gente se utiliza disso como se fosse mesmo um mecanismo de defesa, uma molinha para amenizar o golpe. Então, para o golpe não vir muito profundamente, a gente coloca ali uma molinha que segura um pouco mais o impacto, né? Então, as máscaras serem utilizadas para isso. Por isso, não devem ser vistas simplesmente como sinônimo de patologia emocional, porque seu uso instintivo será considerado adequado ou não, desde que sejam utilizados durante o tempo necessário para equilibrar ou recompor a saúde integral. Então, é interessante, né? Porque é isso, como a gente vai evoluindo gradativamente, a gente não pode ver essas máscaras simplesmente, como ele diz ali, como uma patologia emocional, né? Como uma doença. Então você está mascarando a realidade. Então, na verdade, você tem algum distúrbio. Ele fala assim, olha, Hamed fala isso, né? Assim, que você vai analisar se aquela máscara é adequada ou não a partir do grau evolutivo que a pessoa vive, entende? Porque, como ele bem disse ali atrás, às vezes essa máscara é uma mola que é usada para suportar o golpe ali, né? Golpe na autoestima, um golpe em nós, né? Então, momentaneamente, aquela mola, ela tem serventia. Agora, o problema é que é, quanto mais a gente vai evoluindo, quanto mais a gente vai se conscientizando sobre quem nós somos, sobre o porquê que a gente faz determinadas coisas, essa mola, ela já vai ficando ultrapassada. Então, ou seja, como se fosse assim, aqui você consegue um pouquinho mais além. Eu sei que até então você usou esse recurso como proteção, mas agora já está ficando defasado, agora sua alma já tem ferramentas melhores, já tem conhecimento melhor para suportar as coisas de outra forma. Então, como uma forma de exemplificação, você pode pensar assim, uma criança às vezes que foi muito criticada, né, que se sentiu muito desvalorizada, que foi exposta a formas muito rudes, você é inútil, você não sabe fazer nada bom. Então, às vezes cresce, e aí um dos mecanismos de defesa se chama compensação, ou hipercompensação, né? Que é a forma de você compensar esse golpe. Então, bom, já que falam que eu sou inútil, o que eu tenho que ser? Perfeita, né? Então, às vezes vai se tornar uma criança ou um adulto muito perfeccionista, que acha que tem que fazer em excesso muita coisa, porque aí sim vai ter o valor e o reconhecimento necessário, então vai ser amado. Então, entende? Esse é um mecanismo, né? Então, para evitar críticas, para evitar ser rejeitada, para evitar ser criticada,
Então, passo a ser uma pessoa extremamente perfeccionista, extremamente controladora de mim e dos outros, né? Sobre os meus próprios resultados. E aí é ver, que bom que de algum modo essa pessoa cresceu, tendo esse conceito de excelência, ou seja, eu sou sim capaz, eu posso sim ser melhor, eu não sou inútil, mas o problema é o quê? Esse hiper, é o excesso, é achar que tem que ser perfeito, né? E a gente sabe que a gente não é perfeito, né? A gente vive uma perfeição muito relativa e muito básica, né? Nós somos seres extremamente imperfeitos, é por isso que a gente está aqui. Então, não entender essa fragilidade, não entender que nós somos imperfeitos e que, apesar da imperfeição, seremos amados, seremos valorizados, né? E que o amor não está vinculado ao que eu faço ou deixo de fazer. O amor está vinculado a quem eu sou. Esse reconhecimento não é as minhas atitudes, não é o que eu estou fazendo, exercendo, mas é quem efetivamente eu sou como ser humano imortal, né? Então, mas por algum tempo isso foi uma defesa muito boa, né? Mas aí é, já passada essa fase, esse hiper, esse excesso de atividade, esse excesso de títulos, né? Porque às vezes a pessoa vai fazendo muita coisa, vai em busca de títulos, vai em busca de status para compensar essa desvalorização, essas críticas, e aí passa a vida inteira contornando em torno disso, tornando isso o centro da vida e também, de algum modo, se esquecendo de outras áreas da vida, né? Então, veja, é um exemplo e tem tantos outros, né? Às vezes também se sentiu fisicamente desvalorizado, né? Achava que não tinha uma aparência adequada, bonita, então passa por um processo de hipercompensação, de excesso de procedimento estético, de excesso de se manter ali no corpo físico perfeito, né, na forma física adequada, para também se sentir valorizada, porque assim acredita que vai ser amada. Então, uma série de coisas, ou seja, não é errado a gente procurar se melhorar, de ter uma autoestima ali boa, né, de se sentir confortável sendo quem é. Mas entenda, esse excesso de procedimentos, esse viver a vida de uma forma exterior, como se também a vida fosse o centro, né, a academia, seja procedimentos estéticos como o centro da vida, provavelmente é um excesso, que aí não abre espaço para outras coisas mais transcendentais, né? Porque veja bem, sou esse corpo, estou assim, né? Aliás, estou esse corpo, eu não sou assim, né? Então há muitas outras coisas para eu desenvolver como espírito imortal que sou, e às vezes fico ali preso muito nessas exterioridades, né? Então, mais um exemplo, assim, ou então tinha poucas condições financeiras também, e uma forma de compensar, né, essa fragilidade de me sentir inferior, de não me sentir amado por conta disso, também passo ali a vida inteira buscando recursos materiais, né, seja através de títulos, seja através de uma educação, né, de focar muito nos estudos. Aí veja bem, não é um problema também você estudar, buscar uma remuneração adequada para você, mas é o excesso, né? Porque aí você acha que você é aquilo. E é interessante perceber que é isso, né? Todas essas coisas vão passar, a sua beleza física vai passar, os seus títulos vão passar, seus recursos materiais vão passar, e você tem tudo isso, mas você não é isso. Ou seja, não é errado ter todas essas coisas. O problema é quando a gente torna isso o centro da nossa vida, né? E passa a acreditar que realmente é aquilo. E não, nós somos muito além disso, né? E o nosso valor não está em nada disso. Né? Então, não é errado ter todas essas coisas, mas talvez seja um pouco de equívoco da nossa parte colocar tudo isso como centro da vida. E é isso, por um tempo isso ajuda, né? Por um tempo isso nos estimula a crescer, por um tempo isso vai nos fazer bem, até de certo modo, ou seja, até determinado ponto evolutivo isso é adequado, mas e depois, né? Então, um pouco mais ali galgando uns patamares, alguns degraus, a gente vai perceber, poxa, posso fazer diferente, já posso ter uma resposta melhor na vida, né? Então, é basicamente sobre isso. Tem muitos exemplos, né? E na verdade todos nós temos, né? Todos nós temos essas máscaras e cabe a nós reconhecer, né? Cada cada uma das nossas fragilidades, para que a gente possa se melhorar também, para que possa olhar ali profundamente na nossa alma e falar, poxa, agora eu já consigo dar uma resposta diferente a tudo isso, né? A perpetuidade de qualquer medida defensiva do ego diante de um fato ou um acontecimento poderá ser
definida como doença ou desequilíbrio de uma função psíquica. Ou seja, manter essa máscara de forma indefinida, né, eternamente, aí sim é considerado sim um desequilíbrio, pode ser considerado sim uma doença, uma patologia no seu psiquismo, né? Porque às vezes a gente está tão identificado com as nossas máscaras, né? Como eu falei ali, o hiper, né? Eu acredito tanto que eu sou aquela minha máscara, que aí sim, isso vira uma patologia, que aí sim tem que ser olhado com mais cuidado, né? Isso me impede também perder, né, como ser humano imortal que sou. Em muitas ocasiões, as dores da alma tendem a dar continuidade a um ou a outro mecanismo de defesa, levando-nos à formação de uma grande e insuportável coleção de máscaras, e sem dúvida a uma diversidade de eus desconexos. Então, é isso. Para cada dor, né, que a gente vai tendo ali profunda na nossa alma, a gente vai criando uma máscara específica. E quando a gente vê, a gente deixa de ser quem a gente é. E a gente é um monte de máscaras, e como ele disse, a quantidade às vezes é tão grande que se tornam eus desconexos, ou seja, para cada pessoa e para cada situação e para cada ambiente eu estou usando uma máscara diferente. Então, entenda como a gente pode acabar se perdendo nesse processo, né? Eu vou me tornando essa soma de várias máscaras que eu vou utilizando para me sentir aceito, para me sentir reconhecida, né? Para me sentir valorizada. E aí deixo de ser quem eu sou, porque é isso, a máscara ela ajuda até certo ponto, né, para atenuar esses golpes, né, que a gente sofre, essas dores, mas depois de um tempo, cadê nós, né? No meio disso tudo, estamos aí perdidos. François de la Roquefort, escritor francês, dizia que ficaríamos envergonhados das nossas melhores ações se o mundo soubesse as reais intenções que as motivaram. Forte, né? E a pensar isso, né? Bem como ele disse ali no início do capítulo, em Hebreus, no fim das contas, muito pouco a gente se conhece e os nossos atos, como são frutos desse nosso interior e também das nossas máscaras, muitas vezes eles estão exteriorizando algo que na verdade não existe. Então, como ele disse ali, né? Ficaríamos envergonhados das nossas melhores ações se a gente realmente soubesse as reais intenções que as motivaram a que a gente fizesse cada uma delas, né? É verdade que desconhecemos inúmeros meandros da nossa conduta atual e precariamente suspeitamos de que forma certas ocorrências desconhecidas especificam o nosso modo de agir. Muitas ações caritativas, se fossem avaliadas profundamente, talvez trouxessem à tona de nossa consciência revelações surpreendentes e inesperadas. Poderíamos observar que a raiz intencional que as motivou foi compensação de complexos de inferioridade, desatenção seletiva diante de situações afetivas, entorpecimento das sensações afetivas. Então, olha que interessante, né? Até a caridade, até essas coisas mais transcendentais, né? Até às vezes o estudo da própria espiritualidade pode às vezes estar escondendo ali um complexo de inferioridade. Né? Como ele diz ali, uma desatenção seletiva diante de situações afetivas. Então, minha vida está um caos e eu busco ali refúgio, né? Entorpecimento de sensações afetivas. Então, não quero sentir, não quero ver esses conflitos afetivos que eu estou vivendo e isso acaba se tornando o centro da minha vida, essas ações caritativas para que de algum modo eu me sinta valoroso, para que de algum modo eu entenda que eu tenho valor, que Deus vai me ver com bons olhos, né? Deslocamento de vantagens políticas, negações de interesses sociais, projeção de imunidade e regalias, repressão de sentimentos não admitidos. Até o próprio puritanismo, né, que é essa pureza em excesso, de novo, né, o em excesso. É, se fala, né, que por trás existe ali uma compensação muito forte de complexos, às vezes sexuais, às vezes afetivos, que não quer olhar para dentro de si, né? Então, vira aquela pessoa muito puritana, né? Que fala muito mal dos outros, que condena, que julga, né? As opções sexuais, ou então a forma afetiva que cada um tem de viver. Então, veja que por trás realmente das nossas ações há sempre algumas intenções e há sempre algumas e que pode, né, sobretudo vir se transformar numa fuga. Então, até o bem, até fazer o bem, né, até fazer essas ações caritativas pode ser às vezes uma fuga. Não estamos aqui fazendo menção dos verdadeiros atos de caridade, nem induzindo ninguém a fazer um julgamento precipitado sobre o comportamento alheio, mas convidando a fazer uma reflexão
sobre as raízes do nosso próprio comportamento, né? Então, é interessante quando ele diz isso, né? Eu gosto quando o Hamed ele coloca sempre um equilíbrio, ou seja, ok, vamos olhar para essas raízes, vamos ver ali se na caridade que a gente faz, no trabalho voluntário que a gente faz, às vezes não é uma fuga, né, de questões afetivas, se não é uma fuga, se não é um possível ali, complexo de inferioridade, mas, sobretudo, não se julgar, né, em demasia, e nem aos demais, né, não ficar apontando dedos. Não, é uma autoanálise, vamos nos convidar à reflexão, porque quando a gente escuta, né, sobre essas coisas, até porque, como eu disse, todos nós temos máscaras, né, algumas mais conscientes, outras que a gente sequer começou a empreender o caminho de conhecer. Mas isso, de algum modo, quando a gente se reconhece frágil, né, reconhece alguma máscara que a gente tem, vem uma dor, né, vem uma vergonha, mas que a gente não se sinta assim, né, tá tudo bem, que é aquele passo que a gente fala de ter autocompaixão e auto-perdão conosco e falar que bom que eu reconheci, agora eu posso tomar passos proativos de empreender essa mudança, mas até então eu não via, até então eu não sabia, mas aí é também não deixar de fazer, né, porque aí a gente vai para o extremo oposto, às vezes faz demais, mas aí percebe alguma coisa nesse sentido, aí deixa de fazer, não, né? Para, também não é assim, vamos para equilíbrio, vamos reformular, vamos nos entender, vamos reformular a rota, mas continuando, empreendendo o caminho da evolução, né? E que bonito é isso, que é, para de julgar, né? O julgamento ele não vai adiantar muita coisa, reformula a sua conduta, faz melhor. Agora que você viu, agora que você percebeu, vamos fazer diferente, vamos tentar pensar sobre isso, uma solução diferente, uma forma melhor de fazer, né? Ainda que não admitamos, somos bons atores gregos, representando, de forma pensada ou não, os nossos papéis com as máscaras apropriadas. Então, às vezes é isso, né? Para cada ambiente, a gente é uma pessoa diferente, se comporta diferente, porque entende, aqui eu tenho que me vestir assim, eu tenho que falar de determinada forma. E a gente vai criando mesmo esses mecanismos e quando vê, a gente está atuando de verdade, né? Ou seja, não está mostrando quem é, está representando ali um papel para ser aceito, para novamente ser valorizado, né? Então é interessante perceber todas essas nuances, né? A sabedoria do universo discerne as disposições e as intenções do coração, e não há criatura oculta sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas, né? Então, a Deus, que nos conhece muito mais que nós mesmos, que nos conhece em profundidade, estamos completamente nus e descobertos. Enganamos o Pai. Nos conhece demais. E é quem, no final das contas, a gente deve prestar contas, né? E não ao mundo, como a gente acha, às vezes. Deus não julga os atos em si, mas as reais intenções que antecedem esses atos. Entretanto, sabemos que a bondade absoluta não castiga ninguém, apenas deseja que procuremos aprender, crescer e amadurecer. Então, não é pensar assim, ai meu Deus, e agora? Não, né? Deus conhece em profundidade o nosso coração, conhece em profundidade essas nossas intenções de ser melhor, de crescer, de dar o nosso melhor, né? Então, de não achar também que é um pai punitivo, que vai nos punir. Não, quer que a gente aprenda, que a gente cresça, que amadureça, que faça melhor, que evolua, né? Hoje, quem tem o mínimo de nitidez interior entende que os fenômenos psicológicos que se processam na psique humana devem ser entendidos e assimilados, e os seus conteúdos esquecidos ou bloqueados, trazidos à luz da consciência, porque é isso, né? Muita coisa a gente, por conta desses processos mais doloridos, mesmo a gente coloca debaixo do tapete, não quer ver, né? E a gente bloqueia mesmo alguns fatos que nos foram doloridos, ou esquece de forma intencional ou não, né? Às vezes é tão doído que a nossa própria mente esquece aquilo, faz questão de esquecer. Mas eventualmente aquele evento, né, aquela circunstância vai ter que vir à tona também. Para quê? Para que seja limpa, né? Para que seja curada. Ou seja, as nossas feridas não podem ser escondidas, né? Eventualmente elas vão ter que vir à tona, para que sejam limpas, né? Para que se faça ali a asepsia, para que a gente possa olhar para elas e falar assim, olha, agora com você eu decido aprender, né? O que eu posso aprender com isso e não mais negar. Então, deixo de negar quem eu sou, os eventos que me aconteceram, as dores que tenho, e trago elas à luz, né? Estavam ali na sombra, escondidinha, mas aí eu coloco uma luz sobre ela e falo, e aí? Qual é o aprendizado que você tem que me ensinar aqui? Como é que eu posso fazer melhor? E eu acho que é isso que Deus espera de nós, né? Essa conversa bonita e sincera com a vida, com os acontecimentos, me ensina que eu preciso aprender, porque eu sei que você não veio à toa, porque eu sei que de algum modo
O meu interior te chamou para que agora eu possa fazer melhor do que eu fiz anteriormente, né? Por fim, gostaríamos de deixar claro de que do que foi aqui exposto, não tivemos a intenção de nos impor culpas. As culpas anteriormente denominadas pecados não nos devem induzir à autocondenação, e sim à autoanálise, reparação e transformação íntima, jamais censura, mortificação e castigo, né? Então, não ficar fixados na culpa, na condenação, ali no nosso martírio, no sacrifício, não, né? Autoanálise, autorreconhecimento, eu sou frágil mesmo, eu tenho imperfeições, deixa eu olhar para isso, agora deixa eu me comprometer a ser melhor, sabe? Eu acho que é sair do julgamento e da culpa que, em geral, nos paralisa, e nos paralisa, às vezes, vidas inteiras, né? E falar assim, tá, sou assim, fiz isso, e agora? Como é que eu posso lidar com isso melhor? Me ensina, sabe? E até essa postura de aprendiz mesmo diante da vida. E aí eu me lembrei só para terminar, terminamos aqui, me lembrei de um poema do Khalil Gibran que eu amo, gente, que chamou O Louco, que eu achei que casa muito com isso que a gente está falando hoje. Fala assim: perguntais como me tornei um louco, aconteceu assim. Um dia, muito tempo antes de muitos deuses terem nascido, despertei de um sono profundo e notei que todas as minhas máscaras tinham sido roubadas. As 7 máscaras que eu havia confeccionado e usado em 7 vidas, e corri sem máscaras pelas ruas, cheio de gente gritando: ladrões, malditos ladrões. Olha que interessante, né? E é perceber, né, que, em geral, a gente tem essa postura diante da vida, de achar ruim quando alguém, quando alguma situação, quando alguma dor nos traz à tona que essas máscaras, né, elas roubam as nossas máscaras e nos mostram a realidade. Seja a realidade da vida, seja a realidade de quem nós somos, né, e o que que a gente faz? A gente passa a culpar essas situações, essas pessoas, né, essas circunstâncias, essas dores da vida. Ladrões, ladrões, malditos ladrões que roubaram as minhas máscaras. Então, nesse processo desse despertar profundo, né, me vejo imperfeito, me vejo dolorido, né? E aí fico com raiva de quem, de algum modo, fez com que viesse à tona essa realidade, né, que é o roubo dessas máscaras. Aí continua: homens e mulheres riram de mim e alguns correram para casa com medo de mim. E quando cheguei à praça do mercado, um rapaz no cimo do telhado de uma casa gritou: é um louco. Olhei para cima para vê-lo. O sol beijou pela primeira vez a minha face nua. Pela primeira vez, o sol beijava a minha face nua, e a minha alma inflamou-se de amor pelo sol, e não desejei mais as minhas máscaras. E olha que bonito, né? Então eu estava num sono profundo ali da alma, né? Que a gente pode fazer essa simbologia desse sono profundo da alma. Alguém cheio de máscaras, né? Alguém rouba de mim essas máscaras, alguém me mostra a realidade, eu fico extremamente irritado, né, com essa pessoa que roubou as minhas máscaras, com essa situação que fez à tona tirar essa minha máscara, né? Né? Mas depois eu olho para cima, que é isso, né? Que é essa visão de eu olhar mais para cima, ter uma visão mais transcendente, mais imortal, né? O sol como esse Deus mesmo que nos beija a face e fala assim: você tem essa face divina, olha mais para cima, tem uma razão para tudo isso. E olha que bonito, pela primeira vez a minha alma inflamou-se de amor e não desejei mais as minhas máscaras. Então, aquilo que eu usava como mecanismo de defesa, aquilo que para mim era quase como se fosse a minha própria identidade, que era essa máscara que eu usava, passa a ser então, não preciso mais dela. Né? Ao ter essa visão mais elevada da vida, ao conhecer mais de perto essa intimidade com Deus, né? Não preciso mais dessas máscaras. Olha que bonito. E como num transe gritei: benditos, benditos os ladrões que roubaram as minhas máscaras. E aí, né, quando é isso, quando tem as dores, né, quando a vida traz à tona essa realidade de quem nós somos ou das situações que às vezes a gente estava ali tentando esconder, se a gente realmente aprende com tudo isso, é quase como isso, né? Aquela mesma pessoa, aquela mesma situação, a gente passa a ver não como um mal, né? Que a princípio era um mal, né? Que a princípio era esse ladrão que roubou a minha máscara para que bom que você roubou a minha máscara, que bom que agora eu me conheço, que bom que agora eu sou melhor. E olha que aprendizado bonito da vida, né? Assim tornei-me louco. Porque é isso, né? Pra gente, a gente ainda tem essa concepção meio dessa pessoa deslocada, né?
como passo a não mais viver em função da aprovação dos outros, das convenções sociais, mas daquilo que eu entendi profundamente, quem eu sou, do que é realmente verdade, de quais são realmente os valores, e a sociedade às vezes ainda vê isso como é louco, né? E tá tudo certo. E aí, olha o finalzinho que eu achei bonito também. E encontrei tanta liberdade como segurança na minha loucura, a liberdade da solidão e a segurança de não ser compreendido, pois aquele que nos compreende escraviza alguma coisa em nós. Olha que bonito, né? Olha que profundo. Então, a partir de entender quem eu sou, a partir de entender a minha profundidade, né? Ganho liberdade, liberdade para ser quem de fato eu sou, de não estar preso às convenções sociais, ou não estar preso a agradar, né? A ser quem você é, e não o que as pessoas esperam de você, né? Isso te dá o quê? Liberdade. Né? Liberdade, e ele fala essa liberdade da solidão, por que da solidão? Porque é muito, não no sentido de não conviver com ninguém, não no sentido de eremita, não no sentido de se isolar do mundo, mas de conviver com o mundo, mas saber, né, que a nossa jornada evolutiva é só, a gente veio só, encarnou só, e por mais que a gente conviva com as diversas pessoas, e isso é fundamental na nossa vida, né, esses vínculos, essas trocas, até para que a gente aprenda, evolua, a gente precisa dessas trocas, precisa dessas vivências profundas, mas é entender, vim sozinha, estou sozinho, a minha trajetória é individual, ninguém vai poder fazer por mim, ninguém vai poder evoluir por mim, por mais que me ame, né? Então, essa liberdade, né? E essa segurança de não ser compreendido, porque então passo a não mais depender das pessoas, né? Desse senso de segurança não está muito vinculado à aceitação, à valorização, ao reconhecimento exterior, ele é interno e ninguém pode me tirar de mim, entende? Nessa solidão de que ninguém pode me tirar da minha própria alma e nessa segurança de não ser compreendido, porque então os meus atos e as minhas atitudes não são voltados para o que as pessoas desejam de mim, mas porque a minha alma está pedindo para quem eu realmente sou, né? E não para o uso dessas máscaras, pois aquele que nos compreende escraviza alguma coisa em nós, né? E é isso. Às vezes quem nos valoriza, às vezes quem nos está reconhecendo, nos está valorizando naquele momento, de algum modo nos escraviza, porque se a gente ficar dependente daquilo, a gente vai querer sempre continuar agradando, concordando com a pessoa, para continuar a ter aquele reconhecimento. Ou seja, a gente não precisa disso, essa segurança, essa vivência, ela tem que ser interior, profunda, né? Então, que a gente se dê a liberdade de ser quem é e dê aos outros a liberdade de serem quem são também, porque está todo mundo trilhando um caminho que é individual, né? Por mais que às vezes a gente tenha ali nossos companheiros de jornada, os nossos pais, nossos familiares e amigos, todo mundo está na sua própria caminhada, né? As jornadas se entrecruzam em alguns momentos, em outras se separam, então é isso, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da lição de hoje, que a gente possa aprender a olhar para as nossas máscaras com muita autocompaixão, com muito auto-perdão, mas falar, deixa eu ver quais máscaras eu tenho, por que que eu faço isso que eu faço, né? Então é isso, gente. Um beijo, boa semana e até semana que vem, se Deus nos permitir.